1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Um ótimo versículo para começar uma mensagem, né? Versículo assim, joia, para começar uma mensagem. Samuel falando para Saul, o então rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, de um modo sobrenatural. Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. Mas Saul, ele pisou na bola tal, e Deus então, como diz aqui, Samuel diz para Saul, Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou o rei Saul. Mas Saul não é o nosso personagem principal dessa noite, mas ele vai estar presente durante toda a mensagem. Vai estar presente, o rei Saul. Então você sabe que ele era o antigo rei de Israel, ou melhor dizendo, ele é o atual rei de Israel, e Deus o rejeitou porque ele desobedeceu a palavra de Deus. E por causa disso, então, dá uma introdução ao nosso ator principal dessa noite, que é Davi. Oi? Noite, dia, né? Noite, dia. É que quando Samuel falou para Saul, talvez estava meia-noite, né? Vamos ver, né? Eu vou me focar mais aqui. Ai. Volta um pouquinho aí, em Samuel. Estão bem acordados, hein? Eu não, mas vocês estão, hein? Vocês estão bem ligadão, hein? Eu estou dormindo. Para Deus é a mesma coisa. Obrigado, Marrose. Obrigado. É a mesma coisa para Deus, então tá tranquilo. Volta um pouquinho aí em Samuel mesmo. Vá no capítulo 13, no versículo 14. É a primeira menção sobre Davi na Bíblia, está aqui. 1 Samuel 13, 14. Que é de novo ainda Saul falando... Perdão, estou falando... De novo, Samuel falando para Saul, repreendendo Saul, porque ele não estava ouvindo aquilo que Deus estava falando com ele. Então, aqui no 13, 13 primeiro. Então disse Samuel a Saul: procedeste nerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Primeira menção sobre Davi, e não fala o nome de Davi, mas Deus falou que achou um homem segundo o coração dele. Um homem que iria, então, obedecer aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus mandava, os planos de Deus iam ser cumpridos através desse homem, que tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração que agradava a Deus. Então, ainda quando Saul estava ungido, quando Saul ainda era rei, quando Saul ainda estava numa posição de autoridade posta por Deus, por ele não ouvir os mandamentos do Senhor, então Deus falou: acabou o seu tempo, eu vou então chamar aquele que eu achei que é segundo o meu coração. E Deus achou ele lá na casa de Jessé. Vamos lá, adianta um pouquinho. 1 Samuel 16. 1 Samuel ainda 16. (12). 16, 12. 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Quem? Davi. Mandou chamar Davi e fez Davi entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência.
Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus falou para Samuel: achei um homem segundo o meu coração, vá para a casa de Jessé. Vá lá, que está lá o homem que você vai ungir. E foi, Samuel foi. E então Jessé tinha vários filhos. Vários filhos. E como era costume naquele tempo, Jessé apresentou primeiro para Samuel o filho mais velho. Ele era grande, forte, homem de guerra. A Bíblia fala que ele era homem de guerra. E uma coisa que nós temos que lembrar é que naquele tempo, os reis eram reis de guerra. Eram eles que iam à frente do exército. Então tinha que ser um rei de guerra. Quando escolheram Saul, lá atrás, a Bíblia fala que entre os homens, Saul ficava um ombro acima. Então tinha aquela fila assim de homem, de soldado, tudo suado, forte, tudo, né? Fila de homem, Saul lá no meio, cheio de, né? Aí, Saul no meio, os homens batiam aqui, ó, no ombro de Saul. Saul era mais alto. Tinha aquela multidão, dava para ver a cabeça de Saul lá atrás. E as pessoas acharam normal, natural isso. Samuel achou natural isso. Porque, afinal de contas, o rei tem que ser um rei de guerra. Tem que ser um rei pronto para guerrear as guerras do Senhor. Então apareceu o primeiro filho, grande, forte. Então Samuel falou: é esse, está aqui perante o Senhor, o ungido. Vou derramar o óleo. Pegou o banquinho lá, colocou o banquinho, subiu no banquinho, foi derramar o óleo na cabeça dele. Deus falou: não, esse não, esse não, esse não. Samuel achou estranho, falou: tá bom, né? Tem outros filhos, todos eram filhos de guerra mesmo, eram fortes. Então veio o segundo, ainda mais forte ainda, um pouquinho mais baixo, mas mais troncudo e tal. Aí Samuel falou: tá aí, perante o Senhor está o rei ungido, vou ungir. Pegou o banquinho de novo, tal, pôs o banquinho lá, subiu no banquinho, foi derramar óleo. Deus falou: não, esse não. Falou: Samuel, aprenda uma coisa. É uma coisa que nós temos que aprender. Deus olha o coração, não a aparência. Lembra que Deus falou para Saul, através de Samuel: achei um homem segundo o meu coração. Deus olhou o coração de Davi, não a aparência. Então, Deus falou: Samuel, você acha que é ele, mas não é, porque o coração dele não é um coração segundo o meu coração. E veio o terceiro, veio outro, filho, e acabou os filhos, e então Samuel falou: cadê? Tem mais filho aí, Jessé? Ele falou: tem um, o caçula, o mais novo, está lá no campo. Nem chamei, porque para ser rei tem que ser um rei de guerra, né? Tem que ser um homem de guerra. Então Samuel falou: então vai lá chamar, porque eu acho que é isso aí. Então chegou, e a Bíblia fala aqui que ele era ruivo, de, como é que é aqui? Boa aparência, olhos bonitos. Era praticamente um ator de cinema, né, de Hollywood. Talvez ele ia ganhar o Oscar, se fizesse um filme, talvez ele ganhava o Oscar. Ele era bonito, mas ele era pequeno, novo, não era um homem de guerra. Mas Deus olhou o coração dele. Deus falou: é esse. Eu escolhi esse para que ele seja rei. Eu vou ungir para que ele seja rei. Grava bem isso. Para ser rei. Não era para ser alguém importante apenas. Era para ser o rei. Ele ia ser o rei. E lá em Apocalipse 1:6, a Bíblia nos diz que Deus nos ungiu para que nós fôssemos reis. Deus te ungiu para que você seja rei. Mas eu sou tímido. Deus te ungiu para ser rei. Mas eu tenho medo de escuro. Deus te ungiu para ser rei. Mas eu não consigo falar bem. Deus te ungiu para ser rei. Mas eu sou baixinho. Deus te ungiu para ser rei. Mas eu não sei falar japonês. Deus te ungiu para ser rei. Não coloque desculpa nenhuma. Deus te ungiu para ser rei, porque Ele olhou o teu coração.
um coração, mas então quer dizer então que meu coração já está puro? Tá, Jesus morreu para isso. Derramou o sangue dele na cruz para isso, para que o teu coração fosse puro. O sangue dele já cobriu o teu coração e o teu coração é puro. Então Deus olha o teu coração e fala, é esse, um homem segundo o meu coração. Vou ungí-lo rei. E Deus quer te ungir rei. E Deus vai te ungir rei. Deus já te ungiu rei. Você é um rei, uma rainha, um rei estabelecido por Deus nessa terra. Nessa terra. Amém? Creia nisso, acredite nisso. Deus escolheu Davi. Tudo indicava que não seria Davi. Mas Deus gosta de fazer isso. Lá em 1 Coríntios 1, 26, segura aí em Samuel, que não perde não, tá? A gente vai voltar para Samuel, a gente vai ficar praticamente em Samuel só. Vamos lá, 1 Coríntios 1, 26. Paulo, o antigo Saulo, que é o mesmo nome de Saul, Paulo ele entendeu isso, que Deus costuma escolher aquilo que as pessoas acham que não tem valor. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação. Reparem na sua vocação. Paulo falando para nós aqui, tá bom? Irmãos, reparai na tua vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para ninguém se vangloriar na presença de Deus. Saul, ele tinha tudo para ser rei. Ele tinha o perfil de um rei. E ele achou então que ele não precisava de Deus. Então Deus mandava ele fazer tal coisa, ele falava, eu não acho que é bem assim. Eu vou fazer assim porque a minha experiência de rei me disse que é melhor fazer assim. Deus manda ele esperar, ele faz. Deus manda ele matar, ele não mata. Manda ele ir, ele fica. Então ele deixou a vanglória tomar conta dele. E não precisava mais de Deus, e se não precisava mais de Deus, Deus falou, então também não preciso mais de você. Você não me quer? Tá bom, paciência. Esse é o teu livre arbítrio. Não me quer? Tá bom. Então eu vou escolher um outro. Que quer ser instruído por mim. Que quer essa unção sobre a sua vida. Você quer essa unção sobre a sua vida? Eu quero. Eu quero essa unção para ser rei. Mas um rei direcionado por Deus. Um rei ungido que vai fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não aquilo que eu acho bom. Não aquilo que eu acho certo. E Davi, então, foi ungido rei. Repare bem. Guarde isso na sua cabeça que a gente vai usar isso depois. A Bíblia aqui fala que Samuel ungiu Davi no meio dos irmãos dele. Foi no meio dos irmãos. Os outros irmãos que foram negados, né? Deus falou, não são esses o rei, é o menor que vai ser o rei. No meio dos irmãos da família, Davi foi ungido rei. No meio dos irmãos. E os irmãos não gostaram disso. A gente vê isso mais para frente depois, quando já estão na guerra, Golias desafia o povo tem medo, Saul tem medo, e Davi chega lá e pergunta para os irmãos, fala, mas o que está acontecendo aí? Quem é esse cara aí? Tal, e os irmãos falam, sai daqui, menino. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para ver a bagunça, né? Davi fala, mas o que foi? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, eu estou aqui perguntando o que está acontecendo. Os irmãos tinham uma birra com ele, porque ele foi ungido rei e eu não. Mas Davi, ele não estava se comportando como se ele fosse melhor que os irmãos dele. Só queria saber o que estava acontecendo. E a história você já conhece, todo mundo conhece, Davi matou esse gigante, Golias. Davi matou o gigante Golias. Mas presta atenção numa coisa importante. Golias ficou 40 dias chamando o valente do exército de Israel para vir lutar contra ele.
40 dias. Quando a Bíblia usa 40, 400, ele está querendo dizer que é muito tempo. É muito tempo. 40 dias é muito tempo. Eu ia falar Saul. Golias ficou muito tempo lá, chamando. Sabe quem devia ir lá enfrentar o gigante Golias? O rei. O rei. O rei devia ir lá enfrentar o gigante Golias. Mas o rei apareceu. E o rei foi enfrentar o gigante Golias. Davi, ele era ungido rei. 40 dias estavam esperando o rei chegar, porque o rei não estava ali. O rei não estava ali. O rei chegou montado num jumentinho, levando comida para os seus irmãos. Ele falou, mas o que está acontecendo aqui? Tá aí esse gigante desafiando, ninguém tem coragem de ir lá. Eu vou lá. Tu vê que Davi não ficou pensando, mas deixa eu ver o tamanho dele, deixa eu medir aqui no palmo, qual é o tamanho da lança dele, é maior que eu. Não, ele falou, tá aí, está desafiando o exército do Deus vivo? Eu vou. Ninguém vai? Eu vou. Atitude de rei. Ele não falou, eu vou porque eu sou o rei aqui. Não. Ele falou, eu vou. Ele tinha isso no coração dele. Atitude de rei. Um rei precisa enfrentar esse Golias. E o rei chegou montado num jumentinho. Então ele foi falar com Saul. Saul falou, você não vai conseguir, você é menino novo, tal, ele é velho já de guerra, grande, alto, forte, você é pequeno, ruivo, vai fazer cinema, vai fazer teatro, né? Tua praia não é guerra, não. Mas então, Davi falou, o pastor falou, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. E certa vez, veio um urso roubar as ovelhas do meu pai. E eu enfrentei o urso. E eu matei o urso. Outra vez, veio um leão. Sabe o que foi que eu fiz, Saul? Eu fui rei. Eu enfrentei o leão e matei o leão. Esse aí é mais um. Apenas mais um. Saul reparou que tinha algo diferente nesse menininho. Davi não foi ali para mostrar que ele era o rei ungido por Deus. Ele apenas era o rei ungido por Deus. E na sua casa, ele já era o rei ungido por Deus. Cuidando das suas ovelhas, ele era o rei ungido por Deus. Ele já matou Golias lá na casa dele. Ele já matou Golias lá cuidando das ovelhas dele. Ele já matou esse Golias enquanto ele adorava, enquanto ele se prostrava, enquanto ele louvava a Deus. Lá ele venceu Golias. Ele só foi ali para fazer o ato, o feito, para realizar. Mas Golias já estava morto, porque o rei estava ali. A unção de Deus na nossa vida não é para ser mostrado aqui na frente, ou na frente dos irmãos, ou quando então tem uma conferência de curas e milagres, é nessa hora que eu vou lá então orar e Deus vai realizar a cura. Não, a unção de Deus está sobre você para que você cura enfermos. Vá curar enfermos no hospital onde ninguém está vendo, vá lá. Vá na casa do fulano lá onde ninguém está vendo. Deus me ungiu para eu cantar. Joia, vai cantar no banheiro da tua casa. Vá louvar a Deus no banheiro da sua casa. E depois você vem aqui e louva a Deus aqui também. Mas no banheiro da tua casa tem que estar louvando a Deus. Todo o tempo. A unção na nossa vida de rei em todo o tempo. Todo o tempo. Senão, Deus sabe. Senão as pessoas percebem. Senão as coisas não acontecem. Se você não pratica em casa. Você não pratica em casa. Deixa eu dar um exemplo bobo, mas um exemplo meu. Durante um tempo eu estava aprendendo a tocar violão. O Di era o meu professor. Fiquei mais de um ano com o Di tocando violão, aprendendo a tocar violão, tal, né, Di? Não sei se o Di lembra, já faz um tempo já. Eu chegava na aula, ele passava as notas, tal, né, assim que faz aqui o dó, o ré, tal. Eu falei, beleza. Ele falou, então pratica na tua casa. Beleza. Chegava na próxima aula, eu falei, praticou na tua casa? Um pouco. Aí pegava a nota aqui, tal. Eu falei, beleza. Pratica na tua casa.
beleza. Aí eu chegava na outra semana, ele praticou? Um pouco. De novo, ele passava outra nota, tal, mas eu não pegava aquelas de antes. E no final chegou que eu não aprendi a tocar violão, um ano e meio sem aprender a tocar violão, nada. Porque eu não praticava em casa. Pegava assim, 5 minutos na semana e para depois falar por dia, que eu pratiquei, né? 5 minutos, né? Porque eu peguei no violão, mas 5 minutos, mas era prática, eu tinha que fazer isso em casa, para chegar depois no meu professor e ele ver. Mas ele via que eu não estava pegando aquilo. Ele via que, falou, você não está praticando na tua casa, não. Não tá evoluindo. Então, você quer agir no teu ministério, no teu chamado, na tua unção, mas se você não pratica na tua casa, se você não pratica no teu dia a dia, quando chegar na hora da ação, você trava. Você não consegue. E não vai. Porque você tem que ser rei na tua casa. Como Davi era. Davi treinou, praticou na casa dele matando um urso, praticou matando um leão, talvez nesse meio tempo ele matou um lobo, talvez nesse meio tempo ele fez outra coisa, mas ele estava praticando para ser rei. E quando chegou na hora de agir, ele falou, estou pronto, estou aqui, vou matar esse gigante. O rei está aqui. E Davi foi, então, e matou Golias. Venceu. Fácil. Vitória fácil. Goleada. 7-1, tranquilo. Não teve chance. Venceu mesmo. Foi bonito de ver. Depois disso, a vida de Davi melhorou. Ele foi para o palácio. Ele se tornou um dos soldados do rei Saul. Ele se tornou o melhor amigo de Jonatas, um amigão do príncipe, tornou amigo do príncipe. Ele comia ali com o príncipe. Até que uma coisa mudou isso. Eu pedi ajuda do Mateus. Pode ser? Pode deixar aí. Uma coisa mudou. Estava tudo indo bem, tudo jóia. Eu sou ungido de Deus, estou aqui no palácio, as pessoas gostam de mim. Mas então alguém inventou uma musiquinha. Alguém inventou uma musiquinha. E essa musiquinha mudou tudo. Eu pedi para o Mateus dar um jeito de ver se conseguia tocar essa musiquinha. Ele vai dar uma improvisada para nós. Saul matou mil, Saul matou mil, Davi matou a 10.000. Saul matou mil, Saul matou mil, Davi matou a 10.000. Fácil assim, né? Vamos cantar junto? Facinho, né? Saul matou mil, Davi matou a 10.000. Saul matou mil, Saul matou mil, Davi matou a 10.000. Inventaram essa música. Não sei se foi assim, mas foi bem. Valeu, Mateus. Toda a guerra que voltava, vinha Saul na frente com o seu cavalo bonito, branco, cheio de ouro assim, na armadura. Ele, afinal de contas, ele era o rei, coroa na cabeça, e voltava das guerras, venceu a guerra, venceu a batalha, e vinha todo oponente no seu cavalo, e Davi vinha lá atrás, fazia parte do exército. Só. Esse tempo ele nenhuma posição de honra ele tinha ainda. E voltando tal, e Saul achando, vão cantar louvores a mim, eu sou o rei. E chegava lá as mulheres com os seus batuques e tal, todo mundo cantando, se alegrando, vencemos, e cantavam que Saul matou 1.000. Saul, matei 1.000. Depois cantavam que Davi matou 10.000. 10.000. E? Como assim? Não, acho que eu não ouvi bem. E repetiu a música, e aquilo foi entrando no coração de Saul, e falou, opa, minha posição está ameaçada. A minha posição de rei que eu consegui, que eu tenho, está sendo arrancada de mim por um rapazinho, por Davi. As pessoas, elas identificavam
Davi não precisava falar, falando, eu sou o próximo rei, hein? Estou na fila. Estou na fila aqui. Morreu Saul, eu sou o próximo, estou na fila. Ele não precisava ficar lembrando, não precisava ficar falando. As pessoas percebiam essa unção nele. Percebiam o chamado de Deus na vida dele. E as pessoas começaram a admirar Davi. Começaram então a cantar música em relação a Davi. Saul ficou com ciúme, muito ciúme. E o que aconteceu então? Saul então falou, vou matar Davi. Pronto, resolvido o caso. Resolvido o caso. Buscar Deus de novo? Não, para quê? Procurar o perdão de Deus? Para quê? Mato Davi, está feito, continuo sendo rei. Então Saul começou a perseguir Davi. Então aquela vida de Davi acabou. Acabou. Nesse meio tempo, Saul deu a filha dele para Davi casar, que era uma das coisas, um dos prêmios, quem vencesse Golias ia casar com a filha de Saul. Então Davi se tornou o genro de Saul, melhor amigo do príncipe, e então ele assumiu uma posição de autoridade no exército do rei, mas o rei estava mirando ele, esperando uma chance para matar ele. Até que então ele achou a chance, jogou uma lança para querer matar ele, não conseguiu matar. Aí tem todo um drama, uma história, amizade daqui, ele era casado, tem a mulher e tal, então não vamos entrar no drama novela agora, tá bom? No filme, tá bom? Mas vamos aqui nos focar no personagem Davi. O que importa é que então Davi teve que fugir. E Saul foi com o exército atrás de Davi. Então Davi teve que se esconder. 1 Samuel 22, 1. Um e 2, tá bom? 1 Samuel 22, 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. 1 Samuel 22. Davi retirou-se dali e fugiu, se refugiando na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi teve que fugir. E foi para a caverna de Adulão. Foi na caverna de Adulão se refugiar. Então os irmãos, que antes então tinham inveja, ciúme dele, que acharam que ele estava se achando o bom por ter ungido, por ter sido ungido, eles foram aqui ter com Davi. Eles passaram a reconhecer que Davi tinha essa unção. Era inevitável isso. Mas Davi estava numa situação difícil. Ele foi ungido o próximo rei, mas ele estava fugindo do local onde ele deveria estar, que é no palácio. Ele deveria estar no palácio. Ele estava na fila do próximo rei. Mas então ele estava na caverna de Adulão, escondido. E os irmãos e 400 homens, que a Bíblia fala que eram endividados, amargurados de espírito, pessoas que estavam em aperto, eram contritos de coração, eram pessoas que estavam presos em suas cadeias, foi ter com o ungido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos que estão presos. Esses foram os que foram lá ter com o ungido. Então imagina assim, a caverna, ele era grande, mas tinha uma entrada só. Então Davi chegou lá, se refugiou na caverna e tal. Falei, agora, o que eu vou fazer? Chega os irmãos, Davi dá espaço para os irmãos. Família, né? Vem cá, né? E chegou mais 50 homens ali, tudo endividado, fugindo também, porque estava endividado. Davi deu mais espaço para eles. Chegou mais 100, deu mais espaço para eles.
E a cada vez que chegava mais pessoas, Davi era empurrado mais para o fundo da caverna. Mais para o fundo da caverna de Adulão. Ele tinha duas opções. Sento e choro com todo mundo, ou eu vou ser rei. Ou eu sento, fico lá no fundinho da caverna. Todo mundo aqui está numa pior mesmo. Todo mundo está numa pior. E eu não tenho dever nenhum de fazer nada. Eu estou fugindo também. Na verdade, quanto mais gente, melhor. Porque daí se Saul chegar aqui, no meio da bagunça, eu fujo no meio e eu vou embora. Mas Davi falou, não, eu sou rei. Eu sou rei. E ele então passou a ser chefe deles. Passou a ser chefe desses 400 homens. Então ele não ficou no fundo da caverna falando, realmente a vida é difícil, a vida está dura, está difícil, o salário está baixo, o Brasil está ruim, Japão, imposto está ruim, demais igreja, ixi, rapaz, tem cada na igreja, está difícil, igreja, hoje em dia está difícil, hein? Ser crente hoje em dia é duro, difícil, difícil. Televisão, mídia, passa cada coisa que, olha, como é que eu vou educar o meu filho assim, se a televisão mostra um monte de porcaria e eles aprendem? Como é que eu vou fazer isso na escola? Está difícil. Ser um bom pai hoje em dia é difícil, ser uma boa mãe é difícil, está duro, tá duro. E Davi podia ficar lá sentadinho e falar, Saul me perseguindo, vocês têm dívida, né? Eu não tenho dinheiro para pagar a dívida de vocês, não. Ele podia sentar ali e lamentar, chorar as pitangas e ficar ali tranquilo. Né? Curtindo a vibe, né? Curtindo ali o clima de depressão. Ele falou, não, eu sou ungido, eu sou luz, eu sou sal, Deus me ungiu para ser rei, e é fácil ser rei no castelo. É fácil ser rei sendo genro do atual rei. É fácil ser rei sendo amigão do príncipe. É fácil ser rei liderando um exército. É fácil. Agora é hora de ser rei aqui na caverna de Adulão. Então é hora então de ser rei aqui. É hora então de eu pegar essa unção de Deus na minha vida e fazer alguma coisa. Fazer uma diferença. Mudar uma realidade. E Davi mudou a realidade desses 400 homens. Davi mudou essa realidade. Então a pergunta é, qual é a tua caverna de Adulão? Aonde você está se escondendo? Onde você está se escondendo? Tem mais gente aí nessa caverna? Você está aí só lamentando a vida, lamentando, lambendo os machucados? Tem muitas pessoas falando no teu ouvido, como a mulher de Jó falou para Jó. Falou, Jó, acabou tudo. Você está aí, no finzinho, você tem que estar raspando machucado com um caco de telha. Você não tem mais nada, não tem nem casa. Amaldiçoa o teu Deus, abandona o teu Deus e morra logo. Tem muita gente te falando isso. Falou, não adianta mais não, Japão não dá mais certo não. Mas Deus tem um chamado na minha vida aqui no Japão, mas não vai dar mais não. Volta para o Brasil, volta para a China, volta para o Paraguai, não fica aqui não. Mas Deus me colocou nessa firma aqui porque eu creio que Deus tem algo para mim aqui, mas tá ruim a firma, tá difícil, tá cada vez abaixando o salário, vão dar folga agora no sábado, tá ruim, sai, procura algo melhor, que não falta gente te puxando mais para dentro da caverna de Adulão ainda. Talvez Davi chegou para esses 400 e falou, gente, olha aqui, tem esperança para nós. Aonde? Eu sou ungido rei. Na caverna de Adulão, fugindo de Saul, você é ungido rei. Tá bom. O que não falta é gente para te deixar para baixo. Mas, se você sabe quem é o teu Deus, se você conhece quem é o teu Deus, não tem caverna nenhuma que vai te parar. Não tem situação nenhuma que vai te impedir de ser aquilo que Deus quer que você seja. De trabalhar em prol do reino de Deus, de fazer diferença no reino
de Deus. E Davi fez essa diferença. Porque esses 400 homens, ainda agora pula um pouquinho bastante aí, para 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. A partir do 8, mas eu não vou ler ele todo, porque ele é bem grande. É do 8 até o 39. Fala dos valentes de Davi. Os valentes de Davi. Eu já vi umas mensagens boas falando dos valentes de Davi. É muito sugoi o que essas pessoas faziam. Mas em específico, vamos ver aqui o 13. Em específico o 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi na caverna de Adulão. Tá bom, não vamos seguir, porque é longo, daí a gente vai ter que ler mais. Dos principais, dos 30 principais, pelo menos 3 daqueles ali, fazia parte dos 400 endividados, perdidos, pensando em tirar a vida deles. Davi os transformou em valentes. Aqui fala só de 3. Mas não duvido nadinha que tenha mais nego ali, que eram dos valentes de Davi, pelo menos do exército de Davi, se não dos valentes, que faziam parte desses 400 perdidos, sem esperança. Davi fez diferença na vida desses homens. Deus, através de Davi, deu um futuro para esses homens. Esses valentes, fala aqui de um que ele estava enfrentando um gigante egípcio, que tinha uma lança enorme, ele deu na mão do egípcio, tirou a lança dele e com a própria lança matou o egípcio. Um outro fala que durante o inverno ele enfrentou um leão e matou um leão. Um outro fala que com uma lança ele enfrentou 300 homens e venceu os 300 numa só. Outro fala que ele lutou tanto que a mão chegou a ficar grudada na espada. E ele continuou em pé. Falou, não tem batalha nessa vida que eu não vença. Porque eu aprendi com o rei Davi que sempre há esperança. Sempre há esperança. Para quem luta as lutas de Deus, sempre há esperança. Para quem luta por Deus e para Deus, sempre há esperança, sempre há uma saída e sempre há uma vitória. O Sérgio leu no começo, Romanos 8. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sempre há a vitória para nós. Sempre. Derrota não faz parte de opção nenhuma. Não tem opção. Derrota não é opção para nós. Para nós é vitória. Vitória e mais vitórias que só vêm através dessa unção que Deus colocou sobre a sua vida. Tem muitos contritos de coração, muitos cativos, muitos presos, muitos que precisam ouvir as boas novas, muitos esperando você, para que então eles possam se transformar em valentes. Estão esperando que a unção de Deus em você se cumpra, para que eles também possam receber essa unção de Deus, se transformem em valentes do Senhor. Vamos ficar em pé, por favor? Ficar em pé. Só dando uma recapitulada rápido. Deus te ungiu rei, como ungiu Davi, para reinar, para fazer diferença. Não importa onde, seja rei. Sua casa, serviço, escola, no hospital, seja rei. Para que quando chegar a hora de você agir e manifestar a unção de Deus na sua vida, você vai estar pronto, preparado. Não importa a situação, não importa qual seja a sua caverna de Adulão, há esperança. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Há esperança. Depois? Tudo bem? Ok? Último, lembre sempre,
há muitos valentes lá fora, que estão sendo oprimidos lá fora, esperando que a unção de Deus na sua vida se manifeste, para que eles possam então, também se posicionar e ser valentes do Senhor. Feche os seus olhos, por favor.